você está falando para fazer esse teatro repertório que você quer, você vai precisar de atores, né? Então eu vou voltar ao Graça e Senhor, que foi o último espetáculo da oficina, e que inclusive corre uma versão, que é uma má versão, de que os atores do Graça e Senhor teriam pirado e tal. Depois, um dia nós conversando, você colocou a coisa em termos de que eram pessoas que tinham se preparado religiosamente para aquela tarefa e que, no momento que elas foram impedidas pela polícia, né, de continuar apresentando, elas tinham mais a que pirar mesmo. Quer dizer, a piração vinha depois de terem sido impedidos. Bom, tudo bem. Agora você voltou... Pois é. Assassinato cultural, pois é. Não é? Aí você agora está retomando a atitude de ator, você está reestreando como ator. Aliás, você naquela época fazia no Graças ao Senhor, né? E você, inclusive, outro dia me falou lá no teatro que você achava que o ator no Brasil precisava ser tratado que nem um jogador de futebol, porque, Exatamente. afinal de contas e tal. Agora, eu queria saber o seguinte, quer dizer, você acha que dentro dessa realidade que você acabou de apontar, que a televisão não resgata, mas os atores, todo o sistema de Star System no Brasil está montado em cima da televisão. Você tem atores para fazer esse teatro que você quer fazer, ou seja, esse teatro que... Claro! Como é que traz esses atores para o teatro? Todos os atores. Como é que traz? Todos os atores. Mas Todos como os que atores. você vai chamar eles? Quer dizer, com a grana, você vai arrumar um capitalista que vai Não, comprar realmente é necessário que haja condições concretas desse trabalho existir, desse teatro existir. Como havia antes, por exemplo, no tempo de apogeu do teatro, o governo do Estado, a Comissão Estadual do Teatro, subvencionava as montagens. Hoje, em vez de subvencionar a montagem, bota a gente na oficina de Rio falando. Eu fico revoltado com isso. De repente, está o Brujan falando, está eu falando sobre teatro, que paga barato, tal, aquilo não é nada, mas não está assumindo a responsabilidade de fazer existir o teatro com o potencial todo que ele tem. É como se, de repente, você tirasse todos os apoios de marketing, de tudo, do futebol, veja o que acontece, e fosse tudo endereçado para o outro lado. Agora, eu acho que, atualmente, você vê hoje em São Paulo, tem muitos atores e atrizes, muita gente de todas as gerações em cartaz, em cena. E eu sinto que todo mundo está querendo praticar esse esporte, esse jogo que é o teatro. Inclusive, eu acho que o sucesso da coisa... Veja bem, o Brasil teve um programa chamado TV de Vanguarda, com gravação direta, grandes autores, grandes atores, praticamente a origem de onde veio a novela. Muito bem. Hoje, há condições concretas para fazer teatro dessa maneira, em transmissão direta, mas com o público, incorporando o público, não gravado como se faz habitualmente, só o palco, não é? Mas incorporando o público é elemento importante do ato teatral. Foi o que estrepou, parece que a Dercy, que eu não vi o programa, ela não tinha a reação ao vivo do público. E teatro é aquela coisa que se faz ao vivo, por exemplo, esse programa tem uma coisa de teatro, porque ele é ao vivo, novela não é ao vivo. Teatro é uma emoção que se desencadeia num tempo, é intensa, aquilo acontece. Por exemplo, quem viu a Era do Rádio, lembra daquele momento que tem aquela criança que cai no poço e fica todo mundo ouvindo o rádio. Aquela ligação toda é uma ligação teatral, é uma ligação direta. Igual a relação do corpo presente. E é possível, para o teatro entrar no século XX e atravessar o XXI, o teatro precisa de comer a tecnologia agora, precisa ter a tecnologia a seu serviço. E todos os atores estão preparadíssimos para isso, de todas as gerações, os jovens, os mais antigos, todos eles, e vai ser glorioso eles todos. E não só os atores do teatro global, do teatro clássico, por isso que vem esse projeto do terreiro eletrônico, né, que visa incorporar todos os outros teatros que estão fora do teatro brasileiro. Por exemplo, as multidões das escolas de samba, dos terreiros, dos índios, todo esse teatro riquíssimo, está fora. Você vive um teatro de valsa, um teatro de velha, um teatro anêmico, um teatro cortado da raiz, não é da raiz no sentido nacionalista, não, no sentido internacionalista do teatro. Porque vincular isso com a cultura negra, vincular isso com a cultura índia, está vinculando com o mundo, com o cosmos, com tudo, entendeu? E assim como o Brasil, eu acredito nisso, vou até falar bem relaxado. Futebol, o Brasil pegou o futebol, que era um esporte de elite, de lords, e transformou num jogo de multidões. Está aprovado pelo TV de Vanguarda, está aprovado pelas novelas, está aprovado pelo que houve no Brasil nos anos 60, está aprovado pelo que se vê hoje em alguns, por exemplo, eu sinto isso quando faço teatro musical brasileiro, quando eu entro cantando o Ébrio, eu sinto, só que eu sinto que aquele teatro é pequeno. Vai o chofer de táxi me levar e diz, não, eu vi o Ébrio, mas eu vi naquele teatro do Brás enorme, com frisas, com galerias, quer dizer, o teatro como acontecimento público, acontecimento grego, acontecimento central. Meu pai, por exemplo, ia a esse teatro, já meu pai não ia ao TBC. Houve um certo desvio, foi bom, trouxe uma série de coisas, mas tirou de ser a área central.
no Arena e na Oficina, nós batalhamos para retomar, nós estávamos retomando de aquele processo todo, com todas as gerações dos anos 60, aí pá! Sala de visita, papá, morre o teatro. Isso aí, por que você não faz isso, então? O quê? Por que você não faz isso? O quê? Você está falando. Esse teatro Por que grandioso Esse teatro, que por você que está você não falando faz pro esse teatro que, de novo, esse encontro com o público? Já que não precisaria então de tantos recursos técnicos, por que você não faz? Precisa de recursos técnicos, precisa de todos os recursos técnicos. Você se propõe a fazer, por que você não Precisa faz? de tecnologia. Eu estou pronto para fazer. As respostas estão aqui. Olha. Zé, deixa eu só te dar uma ideia. É necessário investimento. E investimento precisa os críticos, por que os críticos têm uma coluna miserável? Porque socialmente o teatro é considerado uma coisa de cantinho, uma coisa sem expressão. E porque não há luta política pelo fazer teatro. Porque para fazer teatro é necessária uma política de você estar em cena todo dia, custa caro, é difícil, tem que deixar tudo. Como eu realmente vou ficar 13 dias, porque nesses 3 dias eu dou tudo. Então chego ali, eu tenho que dormir até uma certa hora, eu tenho que beber aquela bebida exata, eu tenho que fazer aquelas coisas, eu tenho que ser um jogador de futebol e jogo. Entendeu? Agora eu quero ficar mais em cena, mas é preciso que haja investimento, não só de quem tem dinheiro, mas de nós todos. Nós temos que investir naquilo que nós gostamos, naquilo que nos dá prazer, naquilo que nós acreditamos. Se os críticos investirem, os jornalistas investirem, as pessoas de dinheiro investirem, abre a cabeça para que não é pecado. Que numa crise que vem a paranoia da crise, não! A primeira coisa que corta é a cultura, é o prazer, é a razão de viver. Zé,